Nós acompanhamos ainda há pouco um debate sobre a questão das fake news e os malefícios que essas afirmativas vãs podem representar, ao iludirem as pessoas e retardar a busca pelo tratamento correto. Nós, agora, vamos ter uma conversa com especialistas e eles vão nos ajudar a entender mais sobre os avanços no campo da medicina que são capazes de beneficiar os pacientes com diabetes. Não é isso, Rafael? Exatamente, minha presidente. Temos o prazer de apresentar nossos debatedores agora. Senhora Silvia Elizabeth de Andrade Peixoto, Conselheira Nacional de Saúde e Conselheira Titular do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência, CEPDE Rio de Janeiro, do Conselho Nacional de Saúde. Seja muito bem-vinda ao 24 Horas pelo Diabetes, dona Silvia. Agora, minha presidente, por favor, continue. Também está aqui conosco, e é uma enorme satisfação receber nessa edição do 24 Horas pelo Diabetes, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Nós agradecemos a presença do Dr. Rafael Saran Arcieri. Muito obrigada por ter aceito participar no nosso evento. Alexandre Taleb, médico oftalmologista, especialista em neurooftalmologia e retina in vitro, nosso amigo aqui querido, professor associado de telemedicina da Faculdade de Medicina do UFG, possui doutorado em teleoftalmologia pela USP, é coordenador do Programa Nacional de Telediagnóstico das principais causas de cegueira do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, meu amigo Taleb. Muito obrigada, Taleb, por estar aqui com a gente. Completando o nosso grupo de debatedores, temos o nosso outro amigo e colega, Fernando Malherbe, que é médico oftalmologista, aqui representa a Sociedade Brasileira de Diabetes. Malherbe, você já é de casa. Muito bem-vindo todos. Nós agradecemos muito por vocês estarem aqui. E eu vou começar com o Dr. Rafael Arcieri, por favor. Dr. Rafael, como nós podemos priorizar os direitos do portador de uma doença crônica, como o diabetes, que é incurável, numa situação em que os custos da saúde crescem de forma exponencial? Inicialmente, boa tarde a todos, agradeço o convite. E, assim, respondendo a pergunta, na minha opinião, eu acho que você tem como fazer isso de forma a universalizar o acesso, facilitar o acesso desses pacientes que precisam dos cuidados, no caso específico, oftalmológicos referentes à doença diabetes, né? Como sabemos, a diabetes no mundo inteiro é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. E com o número a tendência de aumento grande do número de portadores dessa doença, eu acho que é muito importante a gente, inicialmente, possibilitar o acesso das pessoas portadoras para fazer os atendimentos e o diagnóstico mais precoce possível. Além do diagnóstico, já pensando naquelas pacientes que já estão doentes e que sabem, é importante também prover saúde para os pacientes que já têm esse problema, ou seja, informações e o tratamento otimizado de modo a diminuir os riscos que essa doença pode causar à visão dessas pessoas. É comum vermos nos noticiários e nas redes sociais notícias sobre novos tratamentos que prometem a cura do diabetes. É claro que essa cura é muito desejada, mas ela não é ainda acessível. Isso acontece por vários motivos. Dona Silvia, pode esclarecer para a gente e aos internautas qual o papel que o Conselho Nacional desempenha nessa questão de incorporação de novas tecnologias? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer imensamente ao CBO. Eu gostaria de falar a nível do paciente sobre essas novas tecnologias. E porque todos sabem que após o diagnóstico, todo paciente tem 30 dias para ter esse atendimento. E num prazo de 60 dias para ele ter o tratamento. Além disso, ele não deve passar de 6 meses o prazo para o acompanhamento. E o que acontece? Apesar do Ministério da Saúde estar se empenhando muito, inclusive com determinados programas, a situação nos territórios é muito precária. O atendimento é muito lento. As pessoas não conseguem ter esse atendimento
a tempo e a hora. E tem gente perdendo a visão, tem paciente perdendo a visão por conta da retinopatia diabética, porque o tempo não é o necessário para que ele seja atendido. Então, há uma necessidade imensa de melhorar nos territórios essa logística de atendimento. Nós temos pessoas perdendo a visão por falta de atendimento. A Retina Brasil, a entidade que eu também faço parte, represento o Conselho Nacional pela Retina Brasil, nós temos várias pessoas com a retinopatia diabética que perdeu a visão porque não conseguiu um tratamento a tempo. Então, são esses detalhes que são importantíssimos que precisam melhorar. Melhorar principalmente dentro dos territórios. E é um fato que a demora para esse tratamento, além do atendimento, a demora para o tratamento, para começar o tratamento, também é muito grande. E nós, no Conselho Nacional de Saúde, nós temos batalhado bastante, temos nos empenhado bastante com isso. E sei também que o Ministério da Saúde se empenha muito, mas está faltando uma logística maior dentro dos territórios, nas cidades, nos estados, nos municípios, porque isso não está sendo levado muito a sério. E tem gente perdendo a visão por conta disso. Não é o meu problema, eu não tenho a retinopatia diabética. A minha doença de visão é outra. Eu estou perdendo a visão porque não tem jeito. Mas a retinopatia diabética tem oportunidade para não deixar perder a visão. E existem muitos casos que perdeu-se a visão porque não obteve o tratamento adequado na hora certa. Agora eu agradeço muito da sua pontuação, é um ponto de vista do paciente, ele é extremamente relevante, está trazendo um dado de vida real, é isso que a gente observa pelo país, diferentes oportunidades para que os pacientes cheguem até o atendimento. E agora eu gostaria de conversar com você, Malherbe, que é oftalmologista e aqui representa a Sociedade Brasileira de Diabetes. A partir dessas considerações da senhora Silvia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como a SBD considera que devam ser aperfeiçoados todos esses mecanismos para melhorar a assistência aos pacientes e quais são os principais problemas que vocês podem identificar e limitações encontradas pelos médicos e pelo sistema de saúde para tratar convenientemente esses pacientes. Boa tarde, queria agradecer a doutora Vilma, presidente do CBO, pela oportunidade, meu amigo Rafael e os que estão aqui conosco aí. Doutor Rafael, doutor Alexandre Taleb, meu amigo também, a senhora Silvia e a todos que nos ouvem. Eu acho que essa fala que nós ouvimos é fundamental para contextualizar o problema, né? A gente está diante de uma doença crônica que afeta milhões de pessoas, números crescentes, né? E no sentido da gente minimizar o impacto dessa doença na saúde das pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida, preservar a função, é muito importante que a gente possa realizar as medidas de prevenção em todos os níveis, né? Desde o nível primário, então evitar que a pessoa desenvolva essa doença crônica, estimulando aí hábitos de vida saudáveis, uma dieta balanceada, né? Até o momento em que ela já tem a doença, mas ainda não tem a complicação, então a gente pode ter o rastreamento, no nosso exemplo da retinopatia, que já está bem estabelecido, né? Queria aqui enfatizar a experiência da Federal de Goiás, liderada pelo Alexandre Taleb, com rastreamento aí por telemedicina, através de fotografias da retina. A gente então tem como avaliar os pacientes que não sabem que tem a doença na retina, mas que já tem algo que pode deixar lá em risco, né? Então, a gente tem uma entrada do paciente no sistema, na medida que a gente está rastreando e buscando essa doença, e não apenas esperando o paciente vir com a queixa. Ele pode vir com a queixa já tarde demais, né? No segundo momento, é muito importante organizar essa fila. A gente tem uma demanda imensa. A gente estima que tem 20 milhões de brasileiros com diabetes que precisam de exames aí com frequência anual pela SBD, pela última diretriz. A gente tem que organizar essa enorme demanda, e nessa quantidade grande de gente, vai ter tanto aquele paciente com doença grave, que tem que ter um tratamento rápido, porque é uma doença tempo sensível, como, em sua maioria, aqueles que, felizmente,
não tem nada mais sério na retina e que podem continuar acompanhando na saúde primária, realizando os controles clínicos, glicêmicos, pressóricos, etc. Né? Então, organizar a fila e priorizar aqueles que têm uma urgência maior é fundamental também para a gente evitar esse desfecho. Né? E, por último, realizar o tratamento, tal como preconizado pelo PCDT, a gente tem tratamentos muito bem estabelecidos para a retinopatia instalada, né? Tanto na sua forma proliferativa como no edema macular diabético, mas lembrando que é uma doença tempo sensível. Se o paciente tem essa doença e chega tarde demais, muitas vezes a gente não tem muito o que oferecer para esse paciente e acaba tendo a infelicidade de comunicar a ele que ele tem já uma cegueira irreversível. Então, essas 3 frentes, né? A entrada do paciente com rastreamento, a qualificação dessa fila e o tratamento com o especialista em tempo adequado. Taleb, estamos falando muito sobre tratamento, e isso realmente é muito importante. Mas gostaria que você nos falasse sobre o impacto e a relevância das novas tecnologias no diagnóstico. Que você é fera nisso, fale para a gente. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael, Vilma, Fernando, grande. Rafael e Fernando são nossos exemplos, né, na luta contra a retinopatia diabética. Muito bom estar aqui contigo, o Rafael Arcieri, a dona Silvia. A gente tem, como foi colocado já por todos que falaram, desafios muito diferentes e muito grandes no combate à retinopatia diabética e no apoio ao paciente diabético. Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente tem algumas pontuações que podem ser muito facilmente compreendidas, que auxiliam em toda a jornada do paciente. Quando a gente fala da jornada do paciente diabético, a gente tem vários pontos de interseção onde a gente pode fazer uma jornada digital desse paciente. A gente tem como facilitar o acesso do paciente. O Fernando colocou 3 pontos muito importantes, né? O diagnóstico, o acesso e o tratamento. Se a gente consegue, nesses pontos, colocar as tecnologias digitais de comunicação e informação que já estão presentes no nosso dia a dia e transformar a jornada do paciente diabético numa jornada, pelo menos parcialmente digital, a gente consegue dar um apoio para ele que vai além do postinho de saúde, que vai além da unidade básica de saúde, que vai além da unidade de cuidado secundário, onde ele tem acesso ao especialista, onde ele tem acesso ao subespecialista. Na nossa parte, na oftalmologia, a gente tem como tecnologias novas que podem ser, não tão novas assim, mas como tecnologias que já são utilizadas e podem continuar sendo utilizadas, a possibilidade de rastrear esses pacientes diretamente onde eles estão. Então, antes que o paciente chegue ao oftalmologista, a gente consegue fazer a fotografia do fundo de olho desse paciente lá na unidade básica de saúde ou na unidade de atendimento ao paciente diabético, onde ele vai receber a sua fita, onde ele vai receber o seu medicamento, onde ele vai receber a sua insulina. E esse paciente, a cada determinado tempo, sendo rastreado o seu fundo de olho, e esse fundo de olho sendo lido por um especialista em retina, por um retinólogo, identificando precocemente as primeiras alterações de retinopatia diabética, fazer com que ele seja encaminhado a tempo para que esse paciente possa sofrer intervenções muito menos danosas e, acima de tudo, muito menos custosas para o Sistema Único de Saúde. Então, ao invés desse paciente chegar numa vitrectomia, ao invés desse paciente chegar numa injeção intravítrea, a gente consegue fazer com que ele chegue em tratamentos muito mais baratos. Um laser pelo SUS custa R$180. Uma injeção intravítrea pelo SUS já vai para R$800 e poucos. Uma vitrectomia chega a R$6.000. A gente tem como fazer com que esse paciente tenha um acesso mais simples, mais barato, mais efetivo no momento oportuno e libera os serviços terciários para que eles possam também serem capazes de absorver todos os pacientes necessários para os procedimentos mais complexos, como as aplicações de anti-VEGF intravítrea e como as vitrectomias. Taleb, eu vou continuar com você ainda, perguntando para você o seguinte: uma vez que nós estamos considerando esse uso de tecnologias para priorizar pacientes que precisam de um tratamento mais rápido, nós estamos aqui, como oftalmologistas, conseguindo identificar pacientes que precisam de acompanhamentos regulares ou aqueles que precisam de tratamento de urgência. Mas pelo Ministério da Saúde, você enxerga uma organização das redes de atenção a esses pacientes organizadas de forma a conseguir esse acesso? Se não, onde estão esses gargalos e como se pensa em resolvê-los? Oi, Vilma. Obrigado pela pergunta. A Vilma é outra que há muitos anos luta
junto com a gente lá no Ministério, tentando fazer isso acontecer e conhece tudo lá dentro. E existem algumas frentes importantes, Vilma, como você bem sabe. Do ponto de vista da saúde digital, a gente tem uma secretaria chamada CEIDIG, que é uma secretaria que ela é especializada na saúde digital, ela tem dentro dela um departamento chamado DEG, Departamento de Saúde Digital, que tem um programa e tem planos para que a gente possa transformar esse programa em algo que efetivamente seja incorporado na rotina do cuidado, transformando a teleretinografia num código que possa ser cobrado, transformando a atenção remota da teleconsulta em uma atividade regular do SUS, tanto a teleconsulta quanto a teleinterconsulta. A gente tem, por outro lado, a SAES, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com algumas vertentes que auxiliam nesse processo como um todo. Então, tem a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, que foi lançada lá em 2008, que está passando por uma revisão, por uma reformulação, para que ela possa atender mais às necessidades atuais que a gente tem. Lá se vão 15 anos, 16 anos praticamente, desde que essa política foi publicada. Existe a nova política das OCIs, dos cuidados integrados, onde a gente tem uma possibilidade nova também de uma melhor remuneração das especialidades, para que você possa ter os serviços que fazem atenção terciária melhor remunerados, mas mais do que isso, a possibilidade de novos serviços entrarem no sistema, para que isso possa efetivamente aumentar a oferta para os pacientes. Isso passa além um pouco da retinopatia diabética. Isso pega desde pacientes pediátricos, pacientes com graus, com erros refrativos, pacientes com catarata, com glaucoma. Então, a gente tem hoje no Ministério da Saúde algumas áreas que são as áreas responsáveis, como a atenção especializada e a saúde digital, que estão olhando com uma atenção especial, com cuidado especial. Algumas pessoas, bom, eu estou trabalhando com saúde digital no Ministério da Saúde há muitos anos. Com a gente aqui está o Malherbe, que é outra pessoa que trabalha também na área do rastreamento de retinopatia diabética através de saúde digital, que ultrapassa São Paulo, já está no Ceará, já esteve em aldeias indígenas, que tem também uma visão muito ampla sobre isso. Quanto mais a gente faz isso, maior é a sensibilização dessas pessoas, e hoje a gente enfrenta muito menos resistência. Malherbe pode falar muito bem sobre isso também. Hoje, quando a gente chega falando de teleretinografia, as pessoas não se assustam mais, elas já enxergam isso como um benefício efetivo. E a gente tem no Brasil tecnologia nacional, de ponta. Então, quando a gente fala nessa questão de associar as políticas públicas à tecnologia, colocando aí, dentro do que está sendo feito do SUS, na construção de um prontuário eletrônico universal, que possa estar integrado as tecnologias mais novas de interoperabilidade, de inteligência artificial, a gente tem um horizonte bastante auspicioso pela frente, eu diria. Muito obrigado, Taleb. Isso estimula a gente a ouvir isso é importante demais. Eu queria trazer um novo tema aqui, a gente queria ouvir a opinião dos nossos 4 ilustres convidados. Especialistas de variadas tendências apontam a chamada judicialização da saúde como um dos maiores problemas do segmento. Ao inserir alto grau de incerteza nos mecanismos de concessão de benefícios previamente acertados, ao mesmo tempo, para muitos pacientes e seus familiares, a judicialização representa um último recurso para a obtenção da assistência a que julgo ter direito. O que vocês podem comentar sobre isso? Vou começar aqui para o doutor meu xará, doutor Rafael, e depois vamos passar para a turma toda responder para a gente. Bom, eu atendo no serviço público também, faço ambulatório de oftalmologia geral aqui na cidade de Uberlândia, e isso é uma tendência grande, né? Porque, assim, como todos já falaram aí, às vezes, da dificuldade do acesso da maioria dos pacientes ao sistema e um diagnóstico precoce, a gente acaba pegando casos de pacientes com certos danos na retina e comprometimento visual mais avançado. E aí, com o próprio modernização e desenvolvimento de novas técnicas de tratamento, no caso específico da retinopatia diabética, a introdução, então, dos antiangiogênicos e também, algumas vezes, dos depósitos de corticoide com liberação prolongada, eles são tratamentos de alto custo.
e na maioria das vezes você acaba não contando isso com um serviço público que consegue fornecer esse tratamento de forma imediata, o que faz com que a grande parte desses pacientes procurem o Ministério Público e judicializam ações para garantir o tratamento. Isso daí acaba, na minha opinião, assim, onerando um pouco, porque ele vai para uma outra fila, onde ele entra num outro processo, ele fica aguardando um posicionamento judicial e acaba retardando, né, às vezes, o início do tratamento. E muitas das vezes, às vezes, eles ficam aguardando um tempo ainda maior, e quando o tratamento sai, às vezes já está num nível, às vezes até um pouco mais avançado, que às vezes só o tratamento antiangiogênico ou o uso de dispositivos de liberação lenta, igual do corticoide, já não vão mais solucionar o problema e já passaria para o nível de indicação de cirurgia, o que é ainda mais custoso. E não é difícil também a gente ver também alguns casos de judicialização, não para tratamento com quimioterápicos, igual injeções intravítreas, coisas do tipo, mas até mesmo a realização de cirurgia vitro-retiniana. Então, assim, isso acaba dificultando e onerando ainda mais, na minha opinião. Mas é uma coisa que a gente vê com uma frequência cada vez maior. Sem contar também que alguns pacientes que antes disponibilizavam ou tinham condições, às vezes, de pagar um plano de saúde suplementar, hoje em dia muitos estão deixando de fazê-lo e estão adentrando novamente ao atendimento único e exclusivamente pelo SUS, o que com certeza no futuro vai aumentar ainda mais esses casos de judicialização. Muito obrigada por suas considerações, Rafael. É sempre interessante perceber como as pessoas que fazem parte desse grupo enxergam essa questão. E, dona Silvia, eu gostaria que a senhora conversasse conosco a esse respeito, uma vez que a senhora faz parte da Retina Brasil e do Conselho Nacional de Saúde, que está em busca de implementação e de absoluta realização das políticas de saúde pública com a responsabilidade necessária. Queria que a senhora tecesse os comentários sobre o problema da judicialização. Dona Silvia, seu microfone está fechado. Aí. Pronto. A judicialização é necessário, principalmente em determinados casos que a Retina Brasil utiliza. E porque normalmente as pessoas que são associadas à Retina Brasil são doenças raras e hereditárias de retina e as doenças comuns, como a retinopatia diabética, edema macular diabético, o DMRI. Então, existem processos, tratamentos, atendimentos que eles não conseguem, a não ser judicializando. Então, é necessário essa judicialização e não existe uma forma mais prática, não digo mais rápida, porque nós sabemos que a justiça é lenta, mas o paciente não pode esperar. Ele perde a visão por conta disso. Aí vem aquela história, mas perder a visão não leva à morte. Calma lá, não leva à morte, não, acaba levando sim. Leva à morte psicológica, leva à morte mental, e ele acaba se matando mesmo. Então, há essa necessidade da justiça estar dando apoio para esses tratamentos, para esses medicamentos, e não tem para lugar nenhum para fugir disso. E precisa continuar, e com certeza é uma luta que nós vamos continuar batendo de frente. A judicialização é importante desde o momento que não se consegue pelas vias normais. Agora eu queria ouvir a opinião do Dr. Malherbe, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Qual que é a posição de vocês com relação a esse tema, por favor? Tá bem. Acho que é um tema bastante importante e polêmico, né? Eu vou dar aqui minha opinião pessoal, eu não estou falando aqui em nome da sociedade, tá? Eu acho que o SUS é um enorme patrimônio do Brasil, desde a Constituição de 88, né? Mas, como o professor Taleb mencionou, ele é um projeto em construção constante, né? Ele não está consolidado nem finalizado.
E eu acredito que ele tenha imperfeições, e eu acho que a judicialização entra realmente quando ele falha. Se o sistema fosse perfeito e atendesse a todos e desse às pessoas o direito à saúde que está previsto na Constituição, não teria necessidade de judicializar, né? Isso surge quando existe uma falha, a pessoa se vê aí privada desse acesso, entende que é algo tempo sensível, justamente o que a gente está falando aqui, né? Então, um sistema que funcionasse perfeitamente não precisaria, e eu acho que a luta das sociedades, tanto do CBO como da SBD, é justamente auxiliar o Estado no desenho, na construção dessas políticas, para que elas possam atender o maior número de pessoas possível, com qualidade, com eficiência, com organização, né? E se a gente está falando de uma doença rara, desconhecida, ou que foi recém-diagnosticada, aí talvez é uma exceção à regra, mas a gente está falando de diabetes, que é uma doença que afeta milhões de pessoas, né? Então, idealmente, haveria um desenho do SUS para contemplar as pessoas com diabetes dessa forma que a gente vem falando, em vários níveis de prevenção, né, com rastreamento, que é uma promoção de saúde, na verdade. A gente não está deixando a doença se manifestar em termos de perda de função, a gente está tentando agir antes que ela cause essa perda de função, com qualificação de fila, né, com prazos adequados, de maneira que ninguém perca a visão na fila, né, e promovendo o acesso tal como aprovado. Se a gente for aplicar o PCDT, que está aprovado, para todos os pacientes do SUS, na retinopatia diabética, a gente está falando aí de tratamento de ponta, tá? Em nenhum lugar do mundo vai ter algo melhor do que está previsto. A gente tem ferramentas terapêuticas para tratar. A questão é uma demanda muito grande e um sistema que ainda carece de uma melhor organização, e eu vejo aí a nossa missão aí como sociedades médicas, né, de auxiliar nesse desenho para sempre buscar a perfeição do sistema. A gente vai estourar. Muito obrigado por suas considerações, Taleb. E nesse assunto, nesse aspecto também, Malherbe, e nesse assunto também, Taleb, os nomes são parecidos. Eu gostaria de pedir suas considerações, ponderando, então, em termos de saúde pública, qual é o impacto que essas judicializações causam. Obviamente, a gente sabe da importância de que os pacientes usam desse mecanismo para conseguir ter esse acesso, mas isso tem um impacto sobre a saúde pública, e eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito. Não, perfeito. A sorte é que o Fernando não fica aqui em Goiânia, que se ele ficasse aqui, a gente montava uma dupla rapidinho. Mas a gente tem, assim, eu acho, Vilma, que o ponto principal foi quando vocês falaram da incerteza que a judicialização traz. Ela atrapalha todo o planejamento que você possa fazer em saúde. Mas o Malherbe trouxe um ponto muito importante também, que se esse sistema fosse muito bem executado, muito bem financiado e planejado, a gente talvez não tivesse tantos casos que precisassem ser judicializados. Acaba que o que deveria ser o último recurso, como a Silvia colocou, de pacientes que têm doenças raras, que não estão dentro de protocolos ainda a acessar, acaba que ele acaba sendo já um recurso inicial do paciente que tem o diagnóstico e já fica com medo de não conseguir receber o remédio e já entra logo na justiça. Então, eu acho que é um tema absolutamente atual, é desafiador, ele impacta em todo o planejamento estratégico da área da saúde, e eu vejo com muito bons olhos o trabalho que o CBO faz, ajudando o Ministério Público, ajudando o sistema judiciário também, para colocar as balizas daquilo que é importante, mas, acima de tudo, trabalhando junto com o Ministério da Saúde na organização de todo esse sistema e de toda essa rede. A gente não pode esquecer isso, a gente sabe todo o papel que o CONAS tem na gestão dessas políticas públicas de saúde, e não dá para a gente fechar os olhos e tapar os olhos para que o que deveria ser o último recurso acaba sendo, muitas vezes, o recurso inicial. E isso está errado. Desse jeito, a gente não sustenta. Bom, muito obrigada por suas considerações, Taleb. Agora a gente vai passar por um momento de considerações finais. Gostaria que cada um de vocês, em poucos minutos, em um minutinho, fizesse umas considerações finais, mas nós falamos até agora sobre acesso. Eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário sobre as novas tecnologias no tratamento desses pacientes e esse impacto na saúde. Por favor, Rafael.
Bom, com relação à implementação de novas tecnologias, eu acredito que os colegas que estão aqui, igual o doutor Alexandre, o doutor Fernando, eles já deram uma pincelada disso a respeito dos usos, né, hoje em dia, de dispositivos móveis que possibilitam a captura de imagens de retinografia, né, semelhante seria o fundo do olho, e a interpretação disso daí para a forma de diagnóstico precoce. Isso eu acho que é uma coisa que vai contar bastante, e já tem estudos também que já até correlacionam isso, tanto as capturas como até os de inteligência artificial para avaliação de imagens capturadas e como forma de screening populacional, né, ajudando aí, eu acho que otimizando essas grandes filas que existem no Brasil inteiro. Contando principalmente porque a gente, às vezes, está em cidades que tem umas condições melhores estruturais, mas pensando também naquelas cidades do interior onde, às vezes, não tem o profissional presente naquele local que possa viabilizar o diagnóstico precoce, o atendimento e um possível encaminhamento para tratamento especializado. Só finalizando rapidinho, eu trabalho aqui em Uberlândia, e na prefeitura aqui a gente tem um sistema que faz o atendimento de pacientes diabéticos e hipertensos, que tem uma correlação nossa já no atendimento da especialidade junto com a atenção básica, onde alguns pacientes que têm um controle inadequado de diabetes são avaliados, e com a presença de multiprofissionais no mesmo dia, e a gente consegue, às vezes, viabilizar o encaminhamento diagnóstico precoce e o tratamento nesses pacientes quando é o caso. Era isso que eu tinha para falar. E agradeço novamente o convite. Muito obrigado, Rafael. Senhora Silvia, sua mensagem final aí para essa turma toda que está te ouvindo. Senhora Silvia, seu microfone. O microfone. Aí. Desculpa, é que a deficiência me impede de achar o microfone. Fique tranquila. Mas vamos lá. Nas considerações finais, eu gostaria de falar para todos que estão nos ouvindo que, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, quer dizer, o paciente enfrenta no dia a dia, não existe melhor sistema de saúde a não ser o SUS no mundo. Então, nós temos que sempre acreditar que tudo vai melhorar. Em relação a essas tecnologias todas, nós temos que pensar o Ministério da Saúde naquelas cidades pequenininhas no interior que não tem, às vezes não tem nem médico. Mas como fazer e o que fazer? Nós precisamos acreditar sempre, gente, porque o SUS, igual ao SUS, não existe em lugar nenhum. Muito, muito lindo, né, Vilma? Sem dúvida. O trabalho de vocês nessa representação de pacientes é absolutamente louvável, é absolutamente uma força para grandes conquistas. Vocês têm um papel muito relevante. Agradeço muito a sua fala e a sua participação conosco. Rafael, eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vocês em Uberlândia, presencialmente, e realmente é um trabalho de alta qualidade, impactante, nos deixa todos muito motivados a procurar um tratamento, um auxílio aos pacientes, uma orientação multiprofissional. E agora, finalizando os últimos comentários, já vou pedir que a dupla entre na sequência, Malherbe e Taleb, fazendo comentários sobre o impacto das novas tecnologias no tratamento do diabetes, pensando nos tratamentos propriamente ditos do diabetes tipo 1, por exemplo, e tipo 2. Por favor. Bem, eu acho que a gente tem muita coisa nova que ajuda demais o paciente, tanto no controle glicêmico, na monitorização, como no tratamento da complicação, né? A gente aí tem novas moléculas de farmacoterapia que vêm sendo aprovadas pelas agências regulatórias. Eu queria aqui enfatizar o papel da Conitec,
na incorporação, aí, nas atualizações dos PCDTs, né? O papel das sociedades, CBO, SBD, auxiliando aí de forma técnico-científica nessas incorporações, né? Isso sempre envolve aí cálculos de farmacoeconomia, é algo muito importante também, né? Então, existem, sim, avanços, né, de novas tecnologias para o tratamento dos pacientes. Na medida do possível, eles devem ser incorporados e estarem disponíveis para o SUS. E eu queria finalizar aqui parabenizando mais uma vez o CBO por esse maravilhoso evento aí no mês de novembro da conscientização do diabetes, né? Espero que aqueles que estão nos ouvindo possam ter ouvido informações relevantes e que busquem sempre informações para o próprio cuidado, para uma vida de qualidade e para prevenir as complicações dessa doença, que são, na maior parte das vezes, evitáveis. Muito obrigado. Obrigado, Malherbe. Taleb, feche com chave de ouro. Muito bem. Quando a gente fala dessas tecnologias novas, então a gente tem, na parte do diagnóstico, o rastreio remoto do fundo de olho, apoiado por inteligência artificial, para que esse paciente possa ter um diagnóstico precoce de forma remota e ser encaminhado a tempo para isso. A gente tem a questão de colocar o paciente dentro de uma jornada digital, onde ele possa ter acesso por vias digitais a especialistas e a tirar dúvidas e a grupos de apoio de pacientes para que ele possa ter um melhor cuidado. A gente sabe de toda a amplitude do cuidado do diabético, e quando ele chega para a oftalmologia, para o tratamento especializado, principalmente nos casos mais avançados, a gente tem como tecnologias novas moléculas de anti-VEGF, que diminuem o fardo do paciente, que permitem que esse paciente possa fazer menos injeções ao longo do tempo, injeções que são mais potentes, mais duradouras dentro do olho, e a tendência é que a gente possa ter um melhor controle da retinopatia diabética com menos injeções. Então, essas tecnologias novas que vêm sendo agregadas, como o Malherbe falou, com o apoio da Conitec, como o Rafael falou, apoiadas pelo CONAS e, acima de tudo, como a Silvia disse, chegando no paciente que é quem precisa. Eu acho que a gente tem aqui, nesse 24 horas pelo diabetes, o CBO evidenciando para o Brasil inteiro como existe uma multiplicidade de pessoas interessadas em fazer com que a coisa certa aconteça. E eu louvo o trabalho de vocês, eu sou muito, muito grato de poder participar aqui novamente do 24 Horas pelo Diabetes nesse ano de 2024. Rafa é uma inspiração para a gente, Vilma é uma liderança incontestável. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui com vocês e que todos nós possamos continuar nessa saga, nessa jornada que nós temos, que é a jornada de melhorar o cuidado da saúde ocular para a população brasileira. Uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos. Em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de todos os oftalmologistas, eu agradeço a todos vocês que participaram aqui, que são pessoas que trabalham regularmente, trazendo informações de qualidade, trazendo novas tecnologias, lutando pelo direito dos pacientes, enfim, são vocês que todos os dias fazem o atendimento das pessoas acontecerem. Muitíssimo obrigado por toda a participação de vocês e pelo trabalho contínuo. São todos os dias, não é, Rafael? Sim. Eles estão sempre conosco.